Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Guimarães Vernieri, aqui no nosso canal, onde nós vamos iniciar um novo programa, que é a correção de provas anteriores. Vamos iniciar hoje com a prova de 2019 de História do Brasil. Vamos para a nossa, então, primeira questão. O período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. Opa, já descobri alguma coisa. Está falando do período regencial da história do Brasil. E ele vai pedir para indicar a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e o seu local de ocorrência. Ou seja, eu tenho um movimento, né, provincial e nós temos um local onde ele ocorreu. E eu tenho que saber o movimento e o local. Alternativa A está falando que a Sabinada foi no Espírito Santo. E o Levante Malê foi na Bahia. A Farroupilha foi no Paraná. Cabanagem em Goiás. E a Balada no Ceará? Será? A alternativa correta é a letra B. Ou seja, o Levante Malê foi na Bahia. Nós temos que ter bastante claro, para o dia da prova, o movimento e o seu local, certo? Ou seja, a cabanagem foi aonde? A cabanagem foi no Pará, tá? Revolução Farroupilha foi no Rio Grande do Sul. A Sabinada foi na Bahia. A Revolta dos Malês, que era a questão que nós vimos, também na Bahia. Nós temos a Balaiada, que foi no Maranhão, certo? Vamos para a nossa segunda questão, que falava o seguinte, que as primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração do pau-brasil, dentro do regime, ou seja, ele não quer saber como que era pago o pau-brasil, a mão de obra, vamos dizer, né, no começo da exploração. Ele não quer saber como que era, né, conferir a posse da terra, enfim. Ou seja, ele quer saber qual é o regime que a coroa impunha sobre a nova colônia. Qual era o regime? Pois bem, a letra A está falando em escambo. A letra B fala em concessão. A letra C fala em permissão. A letra D em doação e a letra E fala em estanco. Mas afinal, qual era o regime, né, que regia esta, vamos dizer assim, esse domínio da colônia? Melhor, última forma, esse domínio da metrópole sobre a colônia. Nós vamos ver que é o regime do estanco, tá? Vamos ver agora por que não é nenhuma das outras alternativas. Letra A, o que é escambo? Uma palavra muito parecida e muitas vezes fácil de confundir com estanco. O escambo é a forma, né, era a forma de pagamento ao indígena que ajudava o português no corte do pau-brasil. Né? Então os portugueses vinham, pegavam os indígenas, davam anzóis, machados, foices, enfim, utensílios. Os índios ficavam felizes porque nunca tinham visto aquilo e cortam a madeira para os portugueses. Logo, isso é o meio do escambo, uma troca de bugiganga, de quinquilharia, certo? Concessão. O que é concessão? Então, no período histórico em questão, nós podemos nos referir, por exemplo, à primeira concessão, né, da coroa portuguesa à exploração do pau-brasil. Ou seja, não está falando em regime, né, está falando uma concessão, uma permissão que a coroa concedeu a alguém para explorar pau-brasil. Mas não é um regime, né, não é um regime concessionário, por assim dizer. E permissão, a letra C, por que ela está errada? Primeiro que permissão e concessão são palavras sinônimas. Logo, se fosse uma dessas alternativas, certamente seria anulada, né, por conta disso. Né, como se falasse a mesma coisa. Se eu falasse a primeira concessão a Fernão de Noronha para a exploração do pau-brasil, ou a primeira permissão, estaria correto, certo? E doação. O que é doação? Nessa época, nós vamos ter dois documentos, que serão os dois documentos que os dois livros tratam, que é a carta foral e a carta de doação, né? As forais e a doação. Carta foral, direitos e deveres dos donatários. E a carta de doação, conferir a posse hereditária. Né? Mas não era um regime. Mas afinal, o que era o regime da época? O regime da época era chamado estanco, que é o monopólio régio. Tá? Então aqui, extraído lá do livro do Koshiba, tá? Nós vamos ter aí as primeiras atividades econômicas
concentraram-se aonde? Na extração do pau-brasil. É o nosso primeiro ciclo econômico, dentro do regime do estanco, que é o monopólio régio. Ou seja, a coroa ela detém o poder sobre a colônia, né, a metrópole, né, metrópole Portugal, detém o poder sobre a colônia Brasil, e tudo aquilo que acontece aqui no Brasil tem que passar sobre os olhos, então, de Portugal. Isso era o monopólio régio, isso era o estanco. Ou seja, o pau-brasil só podia ser comercializado em navios portugueses, ou seja, por portugueses. Vamos para a nossa questão número 3, e nós damos um salto na cronologia. Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra, teve a participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial foi. Aqui é importante a gente saber o período que a Segunda Guerra ocorreu, ou seja, qual foi o ano que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o período, e eu saber quais são os anos em que cada um desses governantes ou seja, governaram, os presidentes do Brasil. Porém, existe uma máxima que normalmente quando cai a questão de presidente, quando você tiver qualquer dúvida, né, meu conselho é marque Getúlio Vargas. Normalmente, quando cai alguma questão na ESA pedindo presidente, normalmente é Getúlio Vargas. Normalmente, não é sempre, não é regra. Mas, caso venha ocorrer, como é o caso desta questão do ano passado, a opção certa é Getúlio Vargas. Por quê? Vamos ver os períodos. Porque a Segunda Guerra Mundial ela vai ocorrer em quais anos? De 1939 a 1945. E nós vamos ter, então, aqui a alternativa A. João Goulart governou depois da Segunda Guerra, lá em 1961. Juscelino Kubitschek, né, o presidente aí de Brasília, vai, né, governar de 56 a 61, também depois da guerra. Já Getúlio Vargas, nós vamos ver que ele governa em 2 períodos. 1930 a 45. Esse é o período da Segunda Guerra Mundial. Né? E depois um outro período em 51 e 54, quando ele vem então aí a se suicidar. Vamos ter aí a letra D, Dutra, que poderia ser uma dúvida. Poxa, Dutra, 46. Né? Eu não lembro da data, mas eu sei que Dutra está próximo ali, está logo depois do Vargas. Né? Poderia vir alguma dúvida, mas também não. E Jânio Quadros, que governou apenas um ano, em 1961. Vamos para a questão número 4. Então, na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos, navegando-se a oeste, né, ou seja, rumando a oeste, a rumo, né, com essa ideia de dar uma volta ao mundo aí, dos espanhóis, o limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi. Logo, nesta questão, se fala do meridiano de Tordesilhas. E por que não são as outras alternativas? Porque o meridiano de Greenwich é o meridiano que passa sobre a localidade de Greenwich, na Inglaterra, e que, por convenção, divide o globo terrestre em Ocidente e Oriente. Não tem nada a ver com a história do Brasil, certo? Só dá para dizer que o Brasil está no Ocidente. É isso que a gente aprende, né? Trópico de Capricórnio, ele é um paralelo que delimita a zona tropical sul. Passa aqui no Brasil, mas também não tem nada a ver com a questão. Meridiano de Utrecht. Bom, primeiramente, não conheço nenhum meridiano chamado Utrecht. No caso de Utrecht, né, não se trata de meridiano, mas sim de um nome, né, de tratados firmados entre Portugal e França, né, que foi o primeiro, Utrecht I, ou 1713, e um segundo tratado entre Portugal e Espanha, 1715. O primeiro tratado, Utrecht I, ele vai estabelecer que o rio Oiapoque delimitaria a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, né, e já o segundo ele vai estabelecer que a colônia de Sacramento, região do atual Uruguai, pertenceria aos portugueses, mas também, como estamos vendo, não tem nada a ver com a questão. E por que é o meridiano de Tordesilhas? Tá? Porque Portugal e Espanha firmaram o Tratado de Tordesilhas, tomando como base o meridiano, que passava a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Certo? É o nosso livro aí do Luiz Kochiba. Meridiano de Cabo Verde. Bom, Cabo Verde é o seguinte, era uma ilha tomada como base da distância, simplesmente isso. Nós temos ali no mapa, né, tá pequeno ali, mas dá para enxergar, nós temos ali os 2 meridianos, né, o Tordesilhas e a bula intercoetra, que não foi, né, foi o tratado proposto pelo Papa Alexandre VI, não foi aceito, né, sendo firmado o Tratado de Tordesilhas a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Certo? Questão número 5. Então, vamos lá. Também vamos dar um salto aqui no tempo.
No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico, que agitou a cena, política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um grupamento, político que reunia líderes dos estados. Ou seja, deu uma questão grande, um texto grande. Já o aluno vai fazer a prova um pouco se assusta pelo tamanho da questão, mas a questão em si, ela não tem uma resposta tão complexa. Nós vamos ver que os estados são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E por quê? Primeiramente, ocorreu um desacordo, ou seja, lá em 1930, o café com leite, que eram os políticos de Minas, os políticos de São Paulo, eles estavam acordando quem seria, o sucessor de Washington Luiz. Tá? O PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, lançou Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, e o Partido Republicano Paulista mandou a questão de Júlio Prestes. Só que como eles não estavam se entendendo, surgiu a Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas. E essa Aliança Liberal reunia políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. Mas um de cada ponto. Por quê? Getúlio Vargas era gaúcho, rio-grandense. E João Pessoa, seu vice, era da Paraíba. Logo, já unimos aqui Rio Grande do Sul e Paraíba. E de onde é que surge Minas Gerais? Então, os que apoiaram a Aliança Liberal eram os que queriam terminar com a política do café com leite, ou seja, essa hegemonia entre Minas Gerais e São Paulo. Ou também aqueles que queriam, no caso da Aliança Liberal, ou os que queriam permanecer no poder, como foi o caso do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que ele começou a apoiar a Aliança Liberal, após romper aí com São Paulo. Essa citação aí, depois, quem quiser conferir no livro do Gilberto Cotrim, ele está tratando aí sobre esse assunto. Seguindo, a nossa questão número 6, uma questão anulada. Tá? Foi anulada, mas eu fiz questão de colocar aqui, porque ela foi anulada por um simples detalhe, que foi o ano da invasão. Vamos lá, vamos ler conforme seria uma questão correta sem ser anulada. Nos anos de 1624 e 1625, ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de... A primeira invasão holandesa ocorreu aonde? Em Salvador. Certo? Vamos lá. Foram duas tentativas de invasão holandesa. Uma primeira fracassou e a segunda deu certo. A primeira invasão vai ser aonde? Salvador, Bahia, 1624 e 1625. E a segunda tentativa de invasão vai ocorrer em 1630, só que aí numa outra capitania, uma grande capitania, muito lucrativa na época, que foi Pernambuco. Então, a cidade de Recife. E eles vão ficar no poder até 1654, mas isso é assunto para outras aulas, ou seja, foram duas cidades que foram invadidas. Nessa situação de Recife também havia Olinda, mas também estava dentro de Pernambuco. Tratando das capitais, Salvador, Bahia, Recife e Pernambuco são as duas tentativas de invasão holandesa aqui no Brasil, sendo que a primeira foi um fracasso, não conseguiram, só que depois de um assalto a um navio, eles conseguiram lá em 1628, eles vão conseguir então recuperar os danos causados da derrota holandesa na Bahia. Eles vão surgir então com a tentativa de atracar em Pernambuco, e conseguiram, e ficaram no poder de 1630 até 1654. Pois bem, essa foi a nossa correção da prova de 2019, de História do Brasil. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer questionamento, professor, não entendi, deixe nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Pode seguir lá no Instagram, Luciano Vernieri, que eu vou colocando algumas coisas lá. Às vezes a gente está meio perdido, não sabe encontrar o material, certo? Fique atento no canal, estamos aí com o nosso curso de História do Brasil, até a questão da prova da ESA, E fique com Deus, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima.